Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12. E vamos terminar o capítulo 12 nesta noite. Eu vou ler dos versículos 20 ao 28. Provérbios 12, (20 ao 28), assim diz a palavra do Senhor. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e nesse caminho não há morte. Até aqui, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos pedimos por esse momento, nos pedimos por essa noite tão preciosa, por esse dia do Senhor, domingo. Estamos aqui mais uma vez, sedentos em ouvir a Tua voz, o Senhor falar aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor. Se faz presente em nosso meio. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Assim como um pai, para educar o seu filho, como nos vimos pela manhã, o aprendizado é uma constante repetição. O livro de Provérbios, ele não está longe disso. Ele trata todos nós como crianças espirituais. É claro que ele está falando aqui para adultos, ele está falando aqui para a nação de Israel e nós também, mas ele também fala para crianças literais, e ele nos considera, todos nós, quando estamos começando a entender a palavra de Deus, somos todos juntos crianças espirituais. E é assim que ele nos trata. E assim como toda criança, quando nós educamos ela, nós vamos repetir e enfatizar. Repetir e enfatizar. Provérbios se parece muito com um currículo escolar. Estudando Provérbios, não apenas escolar, mas um currículo acadêmico. Pense numa escola. No primário, no Fundamental 1, como nós chamamos, a professora, que geralmente dá aula de todas as matérias, ela é uma pedagoga, ela vai falar o assunto que é mais uma vez falado no Fundamental 2. Ela vai falar desse assunto, só que ela vai falar de uma forma superficial, porque a criança ainda não tem tanta maturidade para ter uma visão, por exemplo, crítica daquele assunto. Muitas vezes os meus alunos, quando eu estou dando aula para o 6º ano, eles vão dizer: professor, esse assunto eu já vi com a professora tal, Grécia Antiga, Roma Antiga, eles já viram no Fundamental 1. Mas aí eu digo: mas comigo você vai ver de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais detalhada, como ele não viu no primário. Quando ele chega no médio, ele também vai revisar esse assunto.
claro que voltado ali para o vestibular, mas ele vai ver de uma forma muito mais profunda daquela aula que eu dei no Fundamental 2. Agora ele tem maturidade para ver aquilo ali e o professor vai aprofundar, vai trazer detalhes ali, vai enriquecer o assunto de uma forma que ele não tinha maturidade de ouvir no Fundamental 2. É uma repetição com ênfase. O reverendo Felipe Fontes, no seu livro sobre educação, na verdade é um livreto bem pequenininho, ele vai dizer o seguinte: se o ensino é fundamental, a criança deve se concentrar naquilo que é fundamental para ela entender as bases daquele assunto. Se o ensino é médio, ele já tem maturidade suficiente para aprofundar esse assunto. Aqui Salomão ele faz a mesma coisa com esse filho. Ele repete os assuntos com novos provérbios. E aqui ele está aprofundando cada vez mais. Já me perguntaram assim: qual é o seu estilo de ensino? Seu estilo de ensino é construtivista, é tradicional, é híbrido, é montessoriano, é sala invertida? Tem esse, viu? Sala invertida. Estudei todos esses na faculdade, não lembro de quase nenhum deles. Aí eu digo assim: qual é o estilo que o aluno fica calado e eu falo até o final da aula? Aí diz: não, esse aí tem que ser o tradicional, é o conteudista. Eu disse: pronto, esse é o meu. Ele fica calado e eu falo. Aí se ele tiver alguma dúvida sobre o assunto, ele pode perguntar. Só que no meu caso, graças a Deus eu tenho liberdade para isso, eu posso aplicar a Bíblia em todo o assunto. Quando é história, quando é Bíblia, a Bíblia já está aplicada. Porque por causa da escola cristã, isso é muito bom, essa liberdade que eu tenho. Aí eu inventei um para mim. Quando me perguntam, eu digo assim: é o tradicional cristão, clássico cristão, ou tradicional cristão ou clássico cristão. Eu digo: qual é o seu estilo? É o tradicional. Que estilo é esse? É um que surgiu há 15 anos, novo ele. Surgiu há 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. Pronto. E é assim, irmãos. Provérbios, o filho não fala. O filho não opina. Só quem fala é o pai. O filho ouve, porque o filho ele está adquirindo o conhecimento, ele está recebendo a sabedoria. O método de ensino de Salomão é aquele em que o sábio fala e que quem recebe a sabedoria ouve. Não é aquele que Salomão deixa o filho construir uma linha de raciocínio e ele vai concordar ou não. Não tem isso. Lembrem-se, nós somos incapazes de produzir sabedoria por nós mesmos. Somos incapazes de por nós, dentro de nós, aprendermos algo. Isso tem que ser externo. O pai precisa inculcar na cabeça do filho o verdadeiro conhecimento. Aqui é o pai dizendo: filho, olha, eu preciso mostrar a você como é que esse mundo funciona. Por que que você não deve imitar esse mundo? Entenda, o pai ele não diz assim: olha, eu não quero que você nem saiba como é o ímpio. Não. O Provérbios é um estudo de caso do ímpio. Ele vai aprofundar a mente do ímpio para ele entender: olha como você não deve pensar. Filho, eu quero mostrar qual é a sua inclinação natural. A sua inclinação natural é imitar o ímpio mesmo. A sua inclinação natural é gostar das coisas que esse mundo prega. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar as consequências de seguir essa ideia, conseguir e seguir essa ideologia, para ele dizer: eu quero lhe apartar desse caminho. Esse é um caminho mau. Esse é um caminho de morte, não é um caminho de paz. Provérbios nos mostra por que o ímpio sofre com isso. Porque que até nós sofremos quando temos algumas atitudes de ímpio. Quando nós temos algumas escolhas ali, e isso também pode nos afetar. Paulo, pregando em Atos, no capítulo 20, a Bíblia fala que ele estende a sua pregação até altas horas, até meia-noite. E o jovem que aparentemente estava cansado, ele dorme perto de uma janela.
E quando ele dorme lá no meio da pregação de Paulo, ele cai e morre. Ele cai da janela e ele morre. É um homem chamado Eutico. E Eutico, ele não havia se preparado para aquele momento. A Bíblia não entra em detalhes em como, porquê, né, o porquê específico de Eutico ter dormido. Talvez ele estava muito cansado, provavelmente sim. Muitos falam dessa passagem até em tom de comédia. Olha, que engraçado, né? Se você dormir no culto, olha o que vai acontecer com você. Mas não, irmãos, nenhuma passagem da Bíblia deve nos fazer rir. Eu costumo dizer que a Bíblia é o resumo do resumo da mente de Deus. Por quê? Porque a mente de Deus é muito grande. E a Bíblia não tem nem 1% do conhecimento de Deus, mas tem o suficiente para nos salvar, e isso é verdade. Então, o resumo do resumo, pense nisso, é algo que você só vai colocar o que é extremamente importante para aquele público-alvo, pessoas que Deus quer salvar. Então, se esse episódio está na Bíblia, é porque ele é muito importante, ele tem muito a nos ensinar. Por desprezar a palavra, por não se preparar para aquele momento, ele dorme no meio da palavra, a ponto de cair de uma janela. E a punição de Deus vem imediatamente. Ele faz pouco caso da palavra, ele se cansa da palavra, e aquele que não ouve a palavra, ele morre. Essa é a aplicação dessa passagem. Ele cai morto. A gente vê a justiça de Deus. O que Deus faz com aquele que dorme na sua palavra, aquele que não ouve a sua palavra? É morte. Mas aqui a gente tem a ressurreição desse homem. Paulo desce e ressuscita esse homem, né? Deus ressuscita, na verdade, esse homem através de Paulo. A gente tem a justiça desse homem cair morto. E a gente tem a misericórdia de Deus. Tudo aquilo ali era para mostrar o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele ressuscita pessoas. A palavra é vida, é ressurreição para um corpo caído. Tomé, no Evangelho de João, ele não estava reunido no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, quando Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece no dia do Senhor. Tomé não estava lá, ele estava fazendo qualquer outra coisa que a Bíblia também não fala, mas não estava no meio deles. Qual é a punição que Tomé recebeu? Tomé recebeu incredulidade. Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado. Incredulidade. Ele não acreditou. Essa é a punição. Incredulidade é uma coisa que o mundo chama de virtude. Duvide da palavra, questione, tenha uma visão crítica. O mundo chama de virtude, mas você olhar para a palavra de Deus, na narrativa de João, Jesus aparecer e ele não crê. 8 dias depois, no outro dia do Senhor, no outro domingo, ele aparece. E é aí que Tomé vai ter um encontro com ele. É aí que Tomé acredita, porque Tomé viu, porque ele tocou em Jesus. O que Tomé recebe por não estar no culto, por não estar reunido no culto, ele recebe incredulidade. O que o mundo chama de virtude, para Deus é uma punição. Incredulidade é punição. Você lê essas verdades aqui e não aplicar, e não entender, e dizer que está errado, não é virtude, é punição. É Deus vendando os seus olhos para você não enxergar. Que grande privilégio é estarmos aqui. O pai sabe que se o filho não ouvir essa palavra, se ele negligenciar essa palavra, o filho vai sofrer. E quem dera fosse só nessa vida. Imediatamente a gente também sofre nessa vida. Ele vai muitas vezes fazer essa mescla de situações aqui, mas tudo que Salomão ele está visando, em primeiro lugar ele está visando o eterno. Mas o ímpio não sofre só aqui, ele vai sofrer eternamente. Versículo 20, irmãos: há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm a alegria.
Planejar o mal é algo que está impregnado no ímpio. Ele vai falar muito sobre coração nessa passagem aqui, nesse final do capítulo 12. Ele vai falar sobre a fraude no coração. O ímpio, ele pensa que quando ele acorda e ele planeja o mal contra outra pessoa, ou quando ele vai sabotar alguém para se sobressair, ele acha que isso é uma vitória. Ele vencer alguém no argumento e desprezar aquela pessoa, se achar melhor do que os outros. E entenda, ninguém é o arquivilão, o arqui-inimigo que acorda e diz assim: quem eu vou prejudicar hoje? Todo mundo acorda. E quão natural o ímpio faz isso? É algo que é natural dele. Ele acha que prejudicando o outro ou se sobressaindo no outro, ele vai encontrar lucro. Deus está dizendo assim: olha, isso aí só vai acabar com ele. Isso aí só vai trazer ruína na vida dele. É fraude no coração daqueles que planejam o mal. Quer ser uma pessoa alegre? Ele vai dizer: seja um pacificador. Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. Todos aqueles que se aproximam da pessoa para fazer o bem e não por interesse próprio. O grande problema é que nós não conhecemos o nosso coração, irmãos. Nós não podemos confiar no nosso coração. Ele já diz aqui no início: a fraude no nosso coração. O mundo diz: siga o seu coração. Quantas pessoas, ganhando prêmios ou mostrando como conseguiram chegar naquele patamar, ela diz: não, chegou um momento que eu olhei para o meu coração e eu disse: não, agora finalmente eu quero seguir o meu coração. O mundo, ele prega isso, mas a Bíblia fala se a gente deve seguir ou não o coração. Jeremias nos diz: enganoso é o coração. É isso que o seu coração é. Seu coração, Salomão está dizendo aqui, ele não é confiável. Muitas vezes o seu coração está maquinando mal com uma capa de ajuda ao próximo. Se você escutar ele, você vai cair nessa armadilha. Ele está ali, não, eu quero o bem da pessoa, eu quero o bem. Mas no fundo do fundo você quer prejudicar. Aí você vai e escuta o seu coração. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E olha a palavra que ele usa: e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acha que você pode domar ele? Não, eu nas minhas forças domo o meu coração. Ele é desesperadamente corrupto. Ele quer muito fazer o mal. Ele quer muito se inclinar à natureza. Ele é fraudulento. Jeremias 17:10 ainda completa: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O que o ímpio é? O ímpio, ele é idólatra do seu coração. O seu coração é o seu Senhor. Ele é servo do seu coração. E Salomão fala de paz aqui: mas os que aconselham a paz têm alegria. Essa paz não pode ser desenvolvida por nós mesmos. Essa paz só o Senhor pode nos dar. O Pai é o único que tem a paz, a alegria e a felicidade e regozijo de que Provérbios fala. Ele, toda vez que ele fala de paz, toda vez que ele fala de ter alegria, de você ter sucesso, como eu disse, ele não está falando meramente no aspecto terreno. Ele está falando, ele está sendo transcendente. Ele está falando da eternidade. Você vai ter isso eternamente. Versículo 21. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. No versículo 20 ele fala: olha, o coração é fraudulento, é perigoso, é cheio de fraude. Esse coração é bem diferente daqueles que promovem a paz. Quem promove paz tem um coração alegre. O ímpio diz que é feliz. Ele quer aparentar nas suas fotos, nos seus vídeos, que ele é feliz, com o coração cheio de fraude. Mentira! Mentira suja.
O ímpio, ele não é feliz. Impossível buscar a felicidade, encontrar a felicidade com esse coração. E a consequência é, ele não vai viver apenas enganado, mas pelo menos ele vai viver bem. Olha, ele é enganado, mas pelo menos ele vive bem. Não. O versículo 21 diz que quem tem esse coração cheio de fraude, o mal vai apanhar essa pessoa. O mal vai capturar essa pessoa. Ela é uma presa fácil para o ímpio. Mas aqueles que divulgam Cristo, vivem esse evangelho, esses encontrarão a paz. Ele está falando da segurança de uma vida piedosa. Essa segurança, nós falamos pela manhã, é a segurança que Paulo tinha. Independente das circunstâncias. Eu aprendi a viver contente. Irmãos, quantas religiões falam de Cristo, mas falam errado sobre Cristo? Dizem conhecer Cristo, entender Cristo, mas falam errado sobre Ele. No Alcorão nós temos Cristo. Cristo sendo mais um dos profetas. Como Moisés, como Isaías. Mas o grande profeta é Maomé. Eles falam sobre Cristo. O Espiritismo fala sobre Cristo. Cristo é um grande ser de luz. Eles acham que eles conhecem a Cristo. Igrejas hoje no Instagram que tem lugares reservados para membros premium. Viram esses vídeos atuais? Olha, tem um lugar aqui para um membro que dá um dízimo maior, né? Ou que paga aqui para sentar nesse lugar, onde tem uma visão limpa do púlpito, onde está perto do estacionamento, onde tem um banheiro exclusivo para aquela pessoa. Não entenderam, estão escutando o coração fraudulento deles, para tratar a igreja dessa forma. Oscar evangélico, tem isso também hoje. O melhor pregação do ano, aí ganha o prêmio. Melhor louvor, melhor exortação, melhor corte de internet. Tem os prêmios dele agora, eles agora estão ganhando prêmios para aquilo que eles fazem. Olha, é ouvir a sua vaidade, é dar ouvidos à vaidade e trazer isso para dentro da igreja, trazer isso para o sagrado. Ser influenciado por essas coisas. Ele diz no versículo 21, nós não devemos temer, nenhuma desgraça sobrevirá ao justo. Veja, você vai passar por circunstâncias difíceis, mas essa desgraça, essa punição que vai cair sobre o ímpio, ela não vai tocar você, esse mal não vai lhe pegar, porque você vive uma vida piedosa. O justo não tem nada a temer, absolutamente nada. Versículo 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. O versículo 22 nos diz o que Deus faz. Veja, qual é a reação de Deus diante da atitude dos ímpios. Qual é a reação de Deus diante da atitude dos salvos? O que é que Deus acha dessas pessoas? O que é que o Senhor pensa de mim? Essa é uma grande pergunta que eu devo fazer todos os dias. O que é que Deus está achando de mim nessa atitude que eu acabei de tomar? Porque se você se olhar no espelho, o seu coração vai lhe confortar. Isso é bem coaching, né? Olhe, diga no espelho, você pode, você consegue. O que você diz para você mesmo são coisas fraudulentas, são coisas mentirosas. Não é o que você está pensando de você mesmo. Essa não é a pergunta. O que é que eu acho? Não, eu passo pano no meu pecado, irmãos. Com os outros eu julgo, mas comigo eu alivio. Porque meu coração é cheio de fraude. Não é o que eu estou pensando de mim mesmo, não é o que a sociedade está pensando de mim, é o que Deus está pensando de mim. Ele é o padrão. O que a palavra diz sobre essa atitude que eu fiz? O que Deus acha de mim? Versículo 22, ele nos dá aqui dois caminhos, né? Na verdade, duas consequências. Ele diz assim, ó, existe o caminho do prazer do Senhor, onde Deus ele tem prazer naquilo que você faz.
E existe o caminho detestável. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade estão ao seu prazer. O que é detestável? Detestável não é aquilo que simplesmente Deus não gosta. Ele só não gosta daquele que usa a mentira como seu alicerce, daquele que tem lábios mentirosos. Não, a Bíblia fala que isso é abominável aos olhos do Senhor. É o mesmo abominável de Provérbios 6. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Abominável é diferente de não gostar. A pessoa diz não gostar de uma determinada comida. Eu não gosto daquela comida, mas se aquela comida tiver batida com outra, eu como. Eu não gosto daquilo, mas se tiver amassado, eu tenho muito disso, né? Se tiver amassado e misturado, eu como. Eu não gosto. Outra coisa é, eu não aguento nem sentir o cheiro daquilo ali. Eu não consigo nem ficar no mesmo ambiente daquilo ali. Eu não suporto. É alguém que tem alergia à lactose, por exemplo. Se ele beber num copo onde ali botaram leite e foi mal lavado, ele passa mal. Aquilo ali, é detestável. Ele vai vomitar, ele vai enjoar, não é? Isso é detestável. O lábio mentiroso, aquele que se acha alguma coisa, aquele que vive uma vida de mentira, para Deus aquilo ali é abominável. É a expressão lá de Apocalipse: eu estou a ponto de vomitar. A atitude que causa náuseas em Deus. É claro que isso é um antropomorfismo, é um sentimento ali atribuído, mas que Deus não tem, na verdade. Mas é como se aquilo causasse náuseas em Deus. Imagine isso. Eu não aguento não aguento nem olhar para essa pessoa, não aguento nem estar no mesmo ambiente que ela. Eu não suporto. É abominar, é detestável. É assim que Deus vê o hipócrita. Por que Deus tem um grande prazer no seu Filho Jesus? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Jesus apenas não falava a verdade. Jesus é a própria verdade. E Deus tem prazer na verdade. A verdade que cumpriu toda a lei até a morte, e a morte de cruz. E é por causa dessa obediência, meus irmãos, que nós somos salvos. Por causa dessa verdade que nós somos salvos. É melhor parar de fingir uma coisa que a gente não é. É melhor a gente parar de se fazer. E na consequência disso eu tenho um olhar odioso aos olhos de Deus. Jesus perante Pilatos em João 18 vai dizer: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos estava diante de Jesus e não conseguia entender isso. E a sua incredulidade é mostrada na pergunta. Ele vai dizer: então o que é a verdade? A verdade estava diante dos seus olhos. E ele não conseguia enxergar. Nós nascemos para isso, irmãos. Nós não nascemos para fingir. Nós nascemos para testemunhar dessa verdade. Versículo 23: aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama tolice. Ocultar o conhecimento. Aqui está diretamente ligado àquele sábio. O sábio de verdade não é aquele que fica esbanjando sabedoria, dizendo: olha como eu sei, olha quantos títulos eu tenho. Não. Ele sabe a hora certa de usar isso para a glória de Deus, mas ele não fica se gabando. O insensato não. O insensato, a pessoa é assim: o pouco que ele tem, o pouco que ele consegue, já é motivo de um grande estardalhaço. Já é motivo para todo mundo saber e ele esbanjar aquilo ali. Já é motivo para ele pisar nos outros e dizer: olha como eu sou melhor do que você. O pouco que é dado a ele. Versículo 24: o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Aqui ele fala sobre trabalho novamente, e no 27 ele também fala sobre trabalho. Ele fala sobre o preguiçoso. 27 ele diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Aqui ele está falando sobre o diligente, aquele que se preocupa em terminar algo que ele começou.
Pense no trabalho ministerial, por exemplo, irmãos, é um trabalho árduo, é um trabalho que tem muita coisa para fazer. A seara realmente é grande e os trabalhadores são poucos. E os trabalhadores que tem, eles são preguiçosos. Alguns deles, aqueles que ainda estão na seara ali, trabalhando, alguns deles são de fato preguiçosos. Ou não querem focar naquilo que realmente é para focar, como, por exemplo, pastorear ovelhas, pregar o evangelho de forma fidedigna. Eles estão focados em coisas e estão gastando sua energia, sua saúde em coisas tão banais, como, por exemplo, política, politicagem. Política não é pecado, mas politicagem sim. Politicagem muito impregnada na vida da igreja. De fato, eles são preguiçosos, porque o trabalho de verdade deles, eles não querem fazer. Eles não são diligentes naquilo que é para fazer. Todas as vezes que a gente está reunido no culto ao Senhor, com os nossos lábios a gente confessa no louvor, a gente está aqui orando ao Senhor, ouvindo a palavra e dizendo, poxa, que palavras preciosas, eu devo praticar isso. Mas aí chega a segunda-feira, chega o dia a dia, e aí a gente cumpre. Aí chega a terça, a gente começa a se esquecer, e aí a gente não termina o trabalho que a gente disse que ia começar. A gente não é diligente. A semana vai passando e os problemas vão vindo, e você vai esquecendo das palavras que você ouviu, daquilo que você cantou, daquilo que a gente orou junto, e você começa a esquecer, e você começa a não terminar as coisas que você começou, porque vem os aperreios, você começa a perder o controle dentro de casa, a perder o controle no trabalho. A gente precisa ser de fato diligente. Muitas vezes a gente esquece o que a gente confessa aqui no santo dia do Senhor. Ele está dizendo, a mão diligente vai dominar, mas o preguiçoso, aquele que não termina aquilo que ele começou, ele estará sujeito a trabalhos forçados. Essa é uma figura de linguagem também para falar daquele que não estuda, daquele que não se dedica para as coisas que Deus deu para ele se dedicar. Se você não estudar, se você não se dedicar, como a gente viu até na nossa escola dominical, falando do âmbito financeiro, o seu trabalho, ele não vai ser tão exclusivo. Você não vai ter conhecimento, habilidade suficiente para torná-lo valioso. Consequentemente, você será obrigado a aceitar trabalhos menos valiosos. Você ficará sujeito a trabalhos forçados. Mas o diligente, ele vai dominar. Pense na diligência do Senhor Jesus. Pense quantas vezes a gente pode chegar no nível que dizer, poxa, agora eu cansei. A gente desistir de nós mesmos. Eu estou sendo tão diligente nisso, eu estou sendo tão perseverante nisso, mas não está dando certo. Pense na diligência de Cristo, na obra que Ele tem que terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele irá terminar. A obra dele na cruz do Calvário é perfeita, é única, e Ele irá terminar essa obra na glorificação. Qual é o grande objetivo da sua obra? Lhe levar para o céu, nos levar para o céu, e assim Ele irá fazer de forma concreta, de forma visível. Todos irão testemunhar. Ele é diligente, com todas as nossas limitações, com todas as nossas incapacidades de praticar boas obras, mesmo assim, a graça nos alcança. Nós podemos completar as nossas obras. Eu falo de coisas simples do cotidiano, irmãos. Esse ano eu vou me dedicar a cultos domésticos. Eu comecei, aí a gente começa e a gente não termina. Esse ano eu vou orar todos os dias. Aí a gente começa janeiro, fevereiro, aí vem as broncas de março, de abril, aí a gente dá uma diminuída, começa só a orar na quarta, ou no outro dia sim, dia não, aí para o outro ano prometer de novo. Quando no outro ano tem que elevar esse estádio, a gente está engateando de novo. São essas obras que a gente não vai sendo diligente. Para tudo na vida, o diligente dominará, ele vai dizer. Versículo 25, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas a boa palavra traz alegria.
Ele vai dizer: o remédio para a ansiedade é a boa palavra. Ouvir o seu coração vai lhe deixar ansioso. Por isso que o seu e o meu coração é fraudulento. Por quê? Porque o seu coração vai criar expectativas em você que não são reais. Ele sempre vai fazer isso. Quando você dá lugar ao seu coração, à voz do seu coração, ela começa a elevar umas expectativas que não são reais. E quando aquilo se concretiza, as expectativas não são supridas, você e eu, a gente fica ansioso. A ansiedade vem por essa decepção de que as expectativas que o nosso coração enganoso criou não aconteceram. É interessante o Japão, irmãos. O Japão, é muito comum lá, comum mesmo, as pessoas tirarem a própria vida, o suicídio. Existem literaturas que são vendidas legalmente nas livrarias sobre como tirar a vida com eficiência, sem dor. Várias maneiras indolores de tirar a vida, ou que pelo menos não vai doer tanto, rápidas. Vendida em qualquer livraria. Quando eu digo comum o suicídio, é porque lá faz parte, é do cotidiano você ouvir: eita, lembra de fulano se suicidou? As pessoas constantemente estão ouvindo essas notícias no Japão. E existe um respeito pelo suicídio no Japão. Quando alguém ouve uma notícia assim, eles: não, o indivíduo, ele estava passando por uma situação difícil, não achou solução, e aí só restou para ele se matar. E é isso, a pressão foi muito grande, a gente tem que respeitar. Ele suicidou, ele teve os seus motivos para isso. Vamos enterrar e vamos respeitar. Veja, isso não é um respeito. Isso é uma tolerância ao pecado do suicídio. É uma tolerância que existe ali. Isso vem desde antigamente. Os samurais, eles praticavam o seppuku. Que ritual é esse? Eles têm a espada deles e eles têm uma faquinha. É uma mini espada. O samurai, ele não aguentava a desonra da derrota. Ele não poderia conviver com um episódio em que ele perdeu. Mesmo se o inimigo ganhasse e deixasse ele embora, ele praticaria o ritual do suicídio. Porque é inadmissível o samurai conviver com a derrota. Ele não vive sabendo que perdeu uma batalha. Ele não consegue viver, ele se mata. Eles acreditavam que a honra deles voltava quando ele mesmo se matava. Quando eles não deixavam o inimigo matar eles. Mas ele sobreviveu, o inimigo venceu, ele se matar, ele recuperava a sua honra. E era nisso que eles acreditavam. Sua honra era mantida com vitórias. Não existia sentido viver se perdesse. Acabou o sentido, acabou o propósito. Qual é o fim principal do homem? Vencer batalhas. Se não venceu, tem que morrer. Entenda, nessa cultura dos samurais, os japoneses, eles são criados desde pequeno a não errarem. As crianças são criadas a serem perfeccionistas. Erro não entra na vida dos japoneses. É como se não existisse perdão no Japão. Perdão está fora de questão. Perdoar porque a pessoa errou e voltar atrás, não. Se a desonra vier, a vida não tem sentido. Não existe uma segunda chance para o japonês. Jovem, adulto, ele vai lá e ele se mata. A estatística é 70 suicídios por dia. 70 suicídios por dia. E o Japão é pequeno. O Japão tem metade da população brasileira. O Brasil hoje, a média é 35 por aí, por dia. Lá é metade da população, naquele lugar que é muito menor que o Brasil, 70 por dia, porque eles não conseguem admitir a derrota. Ansiedade leva ao suicídio. Você cria uma expectativa e aquilo ali você não consegue atingir. Isso deixa você cada vez mais ansioso, e você aos poucos começa a flertar com a morte. A ansiedade vai mostrando a você aos poucos, ela vai matando você mais rápido. Ela vai dizendo: olha, a morte é uma opção. A morte é uma opção, ela vai mostrando isso a você. Por isso que Paulo escreve lá em Filipenses, nós vimos pela manhã, Filipenses 4, 6,
Não andeis ansiosos sobre coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de vocês os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos. Paulo pegou esse estudo, esse ensino da onde? Ele pegou esse ensino do próprio Cristo. Quando Cristo vai dizer, não andeis ansiosos, lá em Mateus 6. Cristo diz assim, observem o lírio dos campos. Nem Salomão, em sua época mais majestosa, mais gloriosa, se vestiu como eles. E os lírios do campo, eles receberam isso de quem? Eles receberam isso de Deus. Observem os pássaros, eles não fiam, eles não ceifam, e Deus providencia o alimento deles todos os dias. E nós vimos isso na semana passada. Nós somos mais do que os animais, nós somos superiores, nós somos a coroa da criação. Se Deus faz isso com os lírios, se Deus faz isso com os pássaros, Ele não vai fazer isso com a imagem e semelhança dEle. Ele não vai fazer isso com a coroa da criação que somos nós. Ele vai nos deixar, Ele vai nos desamparar. Não andeis ansiosos. Paulo completa, nós vimos isso, Filipenses. Faça o seguinte, pegue toda a sua petição, todos os pedidos de vocês, e ore. E faça isso com súplicas e com ações de graças. Apresente o seu problema diante de Deus, a sua queixa diante de Deus. Ansiedade, o que é ansiedade? Poxa, eu preciso comprar tanto remédio, eu preciso comprar esse remédio. Você fica nervoso porque você não tem como comprar. Aí você pede a fulano, a ciclano, aí você finalmente consegue comprar o remédio. Aí você compra, você fica tranquilo. Aí daqui a pouco você está endividado, você tem que pagar aquela conta. Eu preciso resolver isso, eu preciso pagar essa conta, aí você paga e fica tranquilo. Mas sempre tem alguma coisa, porque a vida é assim. É como Salomão vai dizer em Eclesiastes, é aquela tentativa que você tem de controlar a sua vida, onde você controlou ao ponto de que você não terá mais problemas, está tudo no seu controle. E isso é que nem ficar correndo, pegando vento, tentando pegar fumaça com a mão. É vaidade, é impossível. Você sempre vai se preocupar com alguma coisa. Então faça que nem Paulo, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, porque problemas sempre vão existir. Estamos num mundo caído. E ele completa, né? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Por que excede todo o entendimento? Nós vimos isso, porque você não consegue entender como é que você está tão tranquilo nessa situação. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. Com quem Paulo aprendeu isso? Ele aprendeu isso com Cristo. Foi Cristo que ensinou isso para ele. E nós também temos essa receita de não andarmos ansiosos. Tem dia, irmãos, que é assim. Tem dia que você vai ficar para baixo mesmo. Tem dia que todos os sinais vão fechar, nenhum vai estar aberto e você vai chegar atrasado. Aprenda a viver contente nessa situação. Aprenda a lidar, a administrar essa situação. A única coisa que vai lhe alegrar nesses momentos é a boa palavra. É isso que ele diz aqui. Uma boa palavra traz alegria. E eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. As palavras de Jesus, Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está dizendo, coloque sobre mim as suas inquietações, e você vai ter uma paz que você não vai entender. É uma paz que excede todo o entendimento. Versículo 26, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O justo, nós, somos guias para as pessoas.
Não é fácil ouvir o justo. Não é fácil ouvir aquele seu amigo que vai lhe dar uma palavra de Deus para aquilo que você quer. E você sabe que aquilo que você quer é pecaminoso, e se você disser a fulano, ele vai lhe repreender. Aí você simplesmente não diz. Não vou dizer não, porque ele já vai vir com Bíblia, com isso não é correto, moralmente não é correto. Você nem diz. Se você disser, você sabe que vai ser repreendido. Aí a gente procura evitar essas pessoas. A Bíblia fala, não evite essas pessoas. É o seu coração mandando você evitar essas pessoas. Diga essas inquietações para o justo, que vai ser chato, vai ser incômodo. Você não vai querer ouvir o que você vai ouvir, mas vai ser melhor para você. Ele tem vida para lhe falar. Ele vai guiar você, ele vai ter conhecimento para isso. O caminho dos crentes, irmãos, é o melhor caminho. Talvez não seja o caminho mais simpático. Ah, mas eu estava passando por um problema e aí eu fui falar com fulano da igreja e ele me tratou tão mal, me repreendeu. Cicrano foi muito mais simpático comigo. O tal do crente, fulano que não é nem da igreja, me tratou tão bem, tão educado. Não troque a grosseria da igreja pela simpatia do mundo. E veja, eu não estou passando pano na igreja de dizer assim, não, olha, a gente é grosso, mas pelo menos a gente fala a verdade. Você quer a grosseria com verdade ou você quer a simpatia com mentira? Não, ser grosso falando a verdade é errado também. A gente pode falar a verdade, a gente pode guiar e sermos pessoas agradáveis. Sermos pessoas educadas e simpáticas e centradas. Eu não estou passando pano nisso aí não. A igreja tem muito a aprender. Mas nunca troque, não vale a pena você trocar a educação do mundo, a simpatia do mundo, pela verdade da palavra de Deus. Eu sei, fulano é meio ignorante mesmo, mas ele quer o meu bem. Ele não vai visar interesse próprio quando eu pedir uma ajuda a ele. Isso é mais importante. A grosseria a gente vai trabalhando com o tempo. Jesus vai trabalhando com o tempo, né? Mas é melhor ouvir essas pessoas, entendam isso. Por quê? Porque o mundo sabe que o que ele tem comparado à palavra de Deus é nada. Lembra de Provérbios 9? É pão e água comparado ao banquete da sabedoria, que é carne de cordeiro e vinho misturado com vinho. O mundo sabe que o que ele tem para oferecer não tem substância. Então a única coisa que lhe resta é ser simpático. Se ele não tem nada para oferecer e ainda for grosso, as pessoas não vão se atrair. É pelo menos a simpatia, pelo menos a educação. Mas não troque isso pelas verdades, por um amigo justo que entende a palavra e vai lhe conduzir na verdade. Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Entenda isso, ele fala mais uma vez sobre trabalho. O preguiçoso não foi caçar. Quando alguém caçou, ele nem assou a carne. Ele não caçou, ele não assou, ele só comeu. Esse é o preguiçoso, esse é o malandro. É aquele que se aproveita dos outros. Entenda, o provérbio está deixando claro, os dois comemoram, os dois vão comer a carne. O diligente, que foi lá caçar, e o preguiçoso, que nem assou a carne dele e comeu. Os dois vão ficar felizes. Então, se esse é o resultado, que seja assim. Essa é a filosofia marxista. Marxista é assim. O governo sustentando os preguiçosos. Se você trabalha e você é diligente, e você abriu uma empresa e paga seus impostos certinho, parabéns. Você está alimentando e cuidando de um bocado de gente preguiçosa que não quer trabalhar. Porque se você trabalhar e for diligente no comunismo, você vai gastar muito. Mas se você não fizer nada, você pode até viver de migalhas, mas você vai ser sustentado. O governo vai cuidar de você. Ninguém vai deixar você passar fome. Então os preguiçosos dizem, eu não vou ser ricão, mas pelo menos eu vou ser sustentado. É melhor não trabalhar. Em comparação a trabalhar, é melhor ser sustentado. Esse é o pensamento do preguiçoso. Nós temos um governo hoje que incentiva preguiçosos, que cria preguiçosos. Mas o bem precioso do homem, ele está dizendo, olha, é ser esforçado. Você nem sabe caçar muito bem.
O preguiçoso não, ele já fez amizade com o melhor caçador e está comendo da melhor carne. Você nem sabe caçar bem, mas você acorda de manhã, começa aprendendo a caçar. Quando você vai comer a carne, você não sabe assar a carne, ela não está boa, você está aprendendo. Mas olha, a Bíblia está falando que Deus considera o seu trabalho. Você não está comendo da melhor carne, porque você não está se aproveitando dos outros, mas Deus está considerando. Ele só considera, Ele só honra o seu trabalho, porque você é diligente. Mesmo não sendo a melhor carne. Futuramente, isso vai lhe ajudar muito. Futuramente, isso vai ser vida para você. Entenda, isso não é meramente moral. Não é apenas para essa terra. A salvação diz respeito disso. Se você é justificado, a consequência disso é você perseverar. Essa é a ideia. É você ser diligente, é a diligência, é a perseverança dos santos. Você vai perseverar na sua fé, no seu entendimento. Porque essa é a consequência daquele que foi dado a ele a salvação. Ele vai perseverar. Você acredita em Deus? Qual é a prova que Deus existe? Cadê a foto de Deus? Cadê o vídeo de Deus? Cadê a evidência? Cadê a prova? Não, Ele existe, Ele é o Senhor da minha vida. Só pode ser por meio de fé. Você vai perseverar nessa fé. Diligência para as coisas espirituais é uma característica do salvo. E por último, irmãos, versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Vida e morte no seu devido lugar. Na justiça existe vida, e a morte está longe desse lugar. O pai está dizendo: filho, eu estou criando um ambiente aqui seguro para você andar. É um ambiente em que a morte está longe. Você pode andar de olhos vendados, você pode andar de olho fechado, a morte não vai lhe alcançar. Eu estou criando esse território para você andar seguro na fé. O que é a fé senão caminhar com os olhos vendados? Ter a certeza, mesmo se as circunstâncias não estão mostrando isso, mesmo se o seu coração está dizendo saia fora daí, você andar e você ter a certeza disso. Você tem certeza das coisas que você não vê. Veja, o pai, ele não está dando opção ao filho. É interessante isso. Ele não está dando uma opção. Escolha, filho, justiça ou impiedade. O pai não menciona nem a possibilidade do filho escolher outro caminho. Aqui não é o método construtivista. Esse é o pior que tem. Certo? O professor, ele dá algumas nuances para o aluno decidir o que é que ele acha certo ou errado. O professor não vai dar nem a opinião dele para não influenciar o aluno. Ele constrói dele mesmo aquilo que ele acha certo e errado. Afinal, o aluno vai construir uma verdade e o professor tem a dele. Existem várias verdades. A verdade dele pode não ser a verdade do professor. Você constrói a sua forma de aprendizado. O pai não está fazendo isso com o filho. O pai não é construtivista. O pai é bíblico. O pai é bem tradicional, na verdade. Filho, eu estou mostrando a você, eu não estou lhe ocultando. Pelo contrário, eu estou mostrando todas as consequências da escolha do ímpio. O que acontece, o caminho de morte. E agora eu estou dizendo, você não vai andar por esse caminho. Eu ainda estou explicando a você por que você não vai andar. Mas eu não estou lhe dando a possibilidade de você escolher. Estou mostrando porque eu estou elucidando, eu estou desvendando seus olhos. Mas você não vai escolher, não tem a possibilidade de você escolher. A pessoa, ela tem a sua heresia e ela se sustenta. Ah não, o dia do Senhor é qualquer dia. O dia do Senhor não foi mudado. Ainda é o sábado. Aí você ignora todas as evidências bíblicas que diz que esse dia mudou. Você rasga as páginas da Bíblia. O domingo não foi o dia da ressurreição, foi outro dia. Você nega isso. Você nega todos os seminários que pregam nisso. Você nega todos os pastores que pregam isso, porque você está certo. Você, só você
é a pessoa que está correta. É porque que não pode mentir? Você pode ter que mentir para você, às vezes, ganhar uma folguinha no trabalho. Para você fazer alguma... Facilita tanto a sua vida você mentir. Chega alguém dizendo que não pode dar falso testemunho, você não pode fazer isso. Então você nega os mandamentos. Você chega na Bíblia e você me mostra que Jesus dizendo assim que o diabo não é o pai da mentira. O diabo não é o pai da mentira. E você fazendo isso, você não está seguindo ao diabo. Pronto, aí você mente. Você coloca aí, você começa a autorizar aquilo que o seu coração quer que você autorize, seguindo o seu coração. O pai está dizendo ao filho: não existem 2 caminhos para você escolher. Só existe um, e é nesse que você vai andar. É no caminho seguro, no caminho que conduz à vida. Nesse caminho não há morte. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa nesta noite, para que nós possamos cada vez mais crescer no Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse culto. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa semana que passou. Te pedimos pela semana que agora se aproxima. Nos dá força para conduzir a nossa família, conduzir a nossa mente, de fato circuncidar o nosso coração, para que nós não possamos ser levados por ideologias pagãs, por ideias que deturpam a Tua Palavra. Nos conduz, assim como esse pai conduz o seu filho, nos conduz como filho que somos do Teu reino, escolhidos de Ti. Te agradecemos por tão grande privilégio. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor, hino de resposta, Salmo 140.